Bom, galera, o Timão já voltou aos treinos visando a grande final de semana que vem. O Corinthians tem 5 jogadores convocados, né? O presidente Augusto Melo vai montar uma operação para poder trazer esses jogadores mais cedo, né? Dos 5 jogadores, a gente tem Félix Torres, né? A gente tem o Romero, tem o Martinez, o Carrilho e o Memphis Depay. Memphis Depay tem uma previsão de chegar bem antes dos outros atletas, tá? Porque ele vai fazer a última partida no dia 23, então ele já vai ficar disponível. Os outros jogadores podem chegar 48 horas antes, né, da grande final contra o Palmeiras. O Timão que já voltou aos treinos e o Augusto Melo pretende fazer uma operação aí para que esses jogadores voltem, eu acho que um pouquinho mais cedo, né? Vamos ver como isso se dará. Mas o Timão voltou aos treinos, o Igor Coronado, por exemplo, já voltou da contusão, provavelmente vai ficar disponível no banco de reservas, tá? Então, essas são as informações do Timão, visando a grande final de quinta-feira que vem. A gente vai falar também aqui nesse vídeo, só deixa seu like, isso fortalece demais, tá? Você que já conhece o nosso canal, só cumprir essa missão aí, deixa seu like. Você que não conhece, sejam bem-vindos. Esse é o Jordão Corintiano, fica à vontade para deixar o like também. Mas vamos continuar aqui falando de Corinthians, porque é o seguinte... Saiu aqui uma pesquisa, eu vou falar muito, hein, tem Ronaldinho Gaúcho falando da torcida, o Abel Ferreira na polêmica com uma auxiliar. Enfim, eu vou dar minha opinião aqui, mas já vamos para a pesquisa aqui que saiu, que confirmou novamente que o Flamengo e o Corinthians possuem as maiores torcidas do país, tá? O levantamento divulgado pela Infomoney em parceria com ATM20 Brand e Brasil Pneus apontou Flamengo na liderança com 24,8%, enquanto o Corinthians aparece em segundo com 19,4%. Junto aos dois clubes concentram quase metade dos torcedores brasileiros, tá? E vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, porque é o seguinte, você pode observar aí que o Corinthians é o segundo colocado e existe um abismo, uma diferença enorme entre Palmeiras e São Paulo. E se você parar para observar bem, nessa tabela aqui, nem o Santos aparece na pesquisa. Oh, meu Deus do céu. Nossa, cara, torcida do Santos. Tá, beleza. O Corinthians, em segundo lugar, tem um abismo gigantesco em relação ao Palmeiras. Olha a grandeza que tem o Corinthians. E não é só de torcida, né? Mas midiaticamente falando aqui, galera, o Corinthians é gigantesco. E eu preciso colocar um outro adendo aqui para vocês, porque é o seguinte, essa pesquisa, obviamente, do Flamengo ser a maior torcida do Brasil, é baseado também em torcedores lá do Nordeste, sabe? Que torcem para um time e depois tem o Flamengo como um segundo time, entre aspas, do coração. Pois é, a famosa torcida terceirizada. Então, a gente precisa colocar esse adendo aqui, que o Flamengo tem essa classe aí de subtorcedores, tá? Que torcem para um outro time e tem o Flamengo como segundo time do coração. Bom, aí a gente entra naquela polêmica, né? Que o Flamengo é terceirizado, enfim, essas coisas. Bom, eu não vou focar muito nisso. O Ronaldo, inclusive, grande ídolo do Corinthians, já falou sobre isso, deu polêmica também, de que o Flamengo tem uma parte da torcida terceirizada, enfim. Então eles incluem isso, obviamente, na pesquisa. Mas, beleza, deixa eles aí falar que são os maiores, tá? Mas o Corinthians está, obviamente, no topo ali, como uma das maiores torcidas desse país. Não é à toa que a mídia gosta de bater, de falar mal, de encher linguiça, tudo no Corinthians é notícia, é crise, é polêmica, porque a mídia gosta de fazer isso porque sabe que os torcedores engajam, tem audiência, e o Corinthians é esse gigante midiático que é, tá? Bom, galera, vamos seguir aqui com as informações, porque a gente vai mostrar agora a polêmica do Abel Ferreira, né, com a auxiliar, falando basicamente isso aqui, e a auxiliar respondendo isso aqui, dá um link. É um cagão, um cagão! Abel, é um cagão! Abel, não faz isso, Abel. Não faz isso. Por que forçar mais um amarelo? Mais um amarelo você tá fora da final, cara. É um cagão, um cagão! Abel, é um cagão! Abel, não faz isso, Abel. Não faz isso. Por que forçar mais um amarelo? Mais um amarelo você tá fora da final, cara. Galera, de verdade, vocês acham isso daí normal? Será que, tipo, é exagero o auxiliar falar isso? O que vocês acham? Porque, assim, na minha opinião, eu vou ser muito sincero aqui pra vocês, tá? A auxiliar ali só faltou dizer pro Abel, Abel, pelo amor de Deus, Abel, eu quero você na final jogando contra o Corinthians. Não faz isso, Abel, pelo amor de Deus, você vai ser expulso. Porque, assim, aí você fala assim, não, Jordan, mas isso, cara, é comum, tá? Os auxiliares fazerem isso à beira do gramado, galera. É lorota. Tá? Qual que é o papel do auxiliar ali? É justamente avisar o árbitro lá no meio campo do que está acontecendo ali na área técnica. É ele repassar para a arbitragem de campo. E obviamente ela não fez isso porque vocês acham que o Abel ficou só no cagão, cagão, cagão? A gente tem que ser muito inocente para acreditar nisso, né? Que o Abel só ficou nisso lá à beira ali da área técnica, né? Então, a auxiliar só faltou implorar pro Abel parar de falar aquilo para eles, da arbitragem, senão ele seria expulso e não estaria na final. Caramba, será que existe aí uma certa parcialidade
É polêmica, tá na internet, um monte de gente agora tá comentando sobre esse assunto, porque é auxiliar, só faltou implorar pro Abel tomar cuidado para não tomar um cartão amarelo e ser expulso, tá? Mas vamos lá, mas vamos ser sinceros aqui, ai se fosse o Corinthians envolvido numa polêmica dessa, né? Como é que a mídia ia tratar isso? É polêmica entre os torcedores, né? Mas a mídia ninguém fala nada. Mas se fosse o Corinthians, o que ia dar pano pra manga e o que ia dar porrete em cima do Corinthians, chovendo de crítica, não ia ser brincadeira. Ai, se fosse o Corinthians envolvido numa polêmica dessa. Aí tá o comentário aqui da galera. É uma arbitragem imparcial ou conselheiro do técnico do Palmeiras? Tem outro comentário aqui. Vocês querem mais provas que os juízes estão ajudando o Palmeiras? E o outro comentário. Árbitra e conselheira do Palmeiras nas horas vagas. Bom, tá aí a polêmica. Eu não acho comum assim. Talvez você ache, né? E a gente novamente entra em alguma discordância aqui, mas de verdade eu não acho comum assim não, tá, galera? Mas beleza, né? Vamos seguindo aqui com as informações do Timão, porque assim, o Ronaldinho Gaúcho resolveu falar também sobre a torcida do Corinthians. Vou colocar um trechinho rápido aqui do que ele disse, tá? Em qual time paulista ele tinha também vontade de jogar, e eu já vou dar minha opinião e comentar sobre isso. Ronaldo, São Paulo, que nunca passou na tua cabeça jogar no estado de São Paulo, né? Um clube assim que te chamava a atenção, você tinha vontade de jogar, que não realizou? Futebol paulista, algum clube assim? Eu sempre fui aquela coisa, né, de povão, né? A gente gosta daquela coisa de aí tu imagina sempre, né? Barcelona, Flamengo, Corinthians, essas coisas assim, aquela torcida que é a multidão, que todo mundo fala, tu quer jogar onde teus ídolos jogaram. E eu sempre me guiava por isso, né? E o Corinthians, né, eu olhava assim, essa torcida do Corinthians ela é diferente. E também, que nem a torcida do Flamengo, do Corinthians, então acho que o Galo, jogador que tem possibilidade de jogar em clube grande. Bom, galera, é o seguinte, vamos lá, comentando sobre o que o Ronaldinho Gaúcho falou, né? Bom, ele disse, obviamente, uma verdade, né? O Corinthians é gigantesco e tem uma torcida maravilhosa. Mas vamos lá, ele teve uma oportunidade de vir pro Corinthians, eu não sei se vocês lembram, mas em 2009, 2010, ali 2009, o Ronaldo fez contato com o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho quase viria pro Corinthians junto do Ronaldo. Aí a gente teria Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e também o Roberto Carlos na lateral. Olha só o time do Corinthians que o Ronaldo praticamente estava montando ali naquela época, né? Com essa galera aí. Só que o Ronaldinho Gaúcho não veio. E tem uma parte da torcida do Corinthians que critica muito isso, porque quando ele pôde vir, ele não veio. Só que a gente precisa entender que naquela época, quando o Ronaldinho Gaúcho não veio ao Corinthians, não era só ele que tinha a decisão, né? Segundo o jogador também, o irmão dele, né, que estava empresariando ele, enfim, acabou barrando e tal, e aí fez com que o negócio não desse certo, não fosse pra frente, mas sim teve o convite por parte do Ronaldo, e o Ronaldinho Gaúcho quase foi parar no Corinthians, tá? Mas, segundo as informações que tem, o irmão dele que acabou barrando, empresário dele, negociou ele com outro clube aí na época, que não era o Corinthians, enfim, mas assim, eu acho que também existe um pouco da vontade do jogador, né? O Ronaldinho poderia colocar essa imposição da vontade de jogar, enfim, ao lado do Ronaldo. Mas acabou não acontecendo, né? Bola pra frente, enfim. Mas ele disse que ficou essa vontade de jogar no Corinthians. Será que é verdade? Bom, vamos seguindo aqui, galera, porque é o seguinte, olha só o que saiu. Mas olha só que engraçado. A CBF indica aos clubes que pode aumentar a Copa do Brasil. Galera, presta bem atenção nisso aqui. A ideia seria que a primeira e a segunda fase fossem disputadas em 2 jogos, e de volta. Hoje, essas fases têm jogo único. A sugestão é de Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade. Se for aprovada, a mudança apertará ainda mais o calendário do futebol brasileiro. Bom, beleza. O cara quer aumentar os jogos, quer aumentar o calendário do futebol brasileiro. As equipes brasileiras já têm dificuldade com o calendário. Cara, são muitos jogos. E o cara ainda quer aumentar mais. Aí, aquelas pessoas que criticam, que são contra, né, o presidente ali da CBF, contra o Edinaldo, olha só que engraçado, que existe a hipocrisia no futebol brasileiro. Ó, de verdade, galera, eu vou ser bem sincero aqui pra vocês. Nos bastidores desse futebol brasileiro rola tanta coisa nojenta. Olha só, Leila Pereira, eu não vou nem falar muito aqui, né? Porque senão. Leila Pereira e John Textor se unem em apoio à reeleição de Edinaldo Rodrigues na CBF. Antigos desafetos, presidentes do Palmeiras e dono da SAF do Botafogo, ficam do mesmo lado e reforçam campanha do mandatário que convocou o pleito após Ronaldo anunciar
desistência. Mas por que será que também o Ronaldo desistiu, né? A galerinha ali não apoiou, né? As federações, enfim, dando apoio total ao Reginaldo Rodrigues, mesmo que ele faça cagada e merda, até porque existe politicagem, tudo ali por trás, enfim, eu não posso falar muito, mas eu tô acabando falando algumas coisas. Mas vamos lá. Engraçado a hipocrisia, né, dessa galera. A Leila Pereira, o John Textor, que vivem tacando pau, descendo pau no cara, falando um monte, sendo contra o que ele faz lá, as atitudes, né, enfim. Aí apoia o cara. Caramba, por que será que apoia? Será que tem coisa aí, maracutaia por trás de tudo isso? Não posso falar muito. Não posso falar muito. Mas, aí. Olha aí, show. Teatro do nosso futebol nos bastidores, né? Nosso futebol brasileiro. Mas enfim, tô falando demais, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte, ontem teve a atuação, só pra finalizar esse vídeo aqui, teve a atuação do Memphis Depay pela Holanda. Eu acompanhei o primeiro tempo. Obviamente o Memphis não jogou muito bem, assim, teve até uma oportunidade de fazer gol, mas ele não jogou muito bem porque o Ronald Koeman justamente colocou o Memphis Depay, deixou o cara isolado basicamente lá na frente. Deixou ele centralizado. E o Memphis ficou isoladaço, tá? Isoladaço, diferente de quando ele joga no Corinthians, né? Ele joga ali ao lado do Yuri Alberto, enfim. Mas o Memphis ontem na frente da equipe da Holanda ficou isolado. Teve uma chance pra fazer gol, mas, cara, não teve... foi só, tá? O cara ficou isolado. E assim, o SofaScore, obviamente, trouxe os números nesse jogo da volta dele à Holanda. A volta do SofaScore dele é mediana, tá? Foi a estreia do Memphis na Holanda. Claro, não dá pra cobrar muito do cara. O cara acabou de voltar à seleção, enfim... Tem muito que mostrar ainda e jogou basicamente o jogo todo, tá? O Ronald Koeman deixou o cara atuando o jogo basicamente todo, quando a Holanda ainda ganhava por 2-1 da Espanha, e aí a Holanda acabou sofrendo um empate, enfim, vocês sabem, mas o Memphis Depay uma boa estreia, tá? Pela Holanda, tirando a questão de que ele ficou isolado, né? E aí fica difícil o cara isolado lá na frente, tá? Galera, eu vou trazendo as últimas repercussões do Corinthians aqui pra vocês, só vou pedir, não sei se eu vou voltar esse final de semana. Acho que vai depender muito do que acontecer, mas eu pretendo tirar um descanso agora, sábado e domingo. Mas vamos ver. Só vou pedir, deixa seu like, tá? Isso fortalece muito aqui o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva. A gente vai voltar numa próxima. Um grande abraço, até mais. E vai Corinthians!